Bora lá, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal analisando a imprensa esportiva, falando sobre o Flamengo, a derrota que aconteceu, vergonhosa, né, para o Bragantino de 4-0 e também sobre a possibilidade da chegada dos novos reforços. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. Inclusive fora de casa, o Jorge Sampaoli falou sobre a derrota rubro-negra. Vamos ouvir o comandante do Flamengo. Ahora no tengo mucha explicación. Venía con mucha ilusión por este juego, mas o time fue superado por el rival claramente. Entonces analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la globalidad del juego es de que o time no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego. El Bragantino jugó un juego de mucha intensidad y superó ampliamente. Pienso que es un partido extremadamente atípico. Uno esperaba un juego así, mas a gente se preparó mucho para tener, o aprovechó de manera intensa el tiempo de entrenamiento, mas sinceramente analizaré bien la realidad de por qué, pero porque en realidad estoy un poco sorprendido por lo que aconteció. Entonces, porque Otimi perdió duelo, porque perdió balones innecesariamente, no jugó, o sea, prácticamente no estuvo en el campo. No, que Otimi tiene que reagir rápido, mas venía de 10 juegos sin perder, con mucha victoria. Hoy sí, la verdad es que a passividade do time me preocupa muito. Teria feito uma atuação muito ruim de algumas das principais peças do Flamengo, só que ninguém vai... Só o goleiro do Flamengo, talvez... Olha, o goleiro do Flamengo tomou 4-0 e talvez tenha sido o melhor do time. Gerson não jogou nada, Everton Ribeiro, Arrascaeta, essas principais figuras assim foram nulas, assim, assistiram o jogo. A intensidade, que é a palavra que o Pedro Ivo cunhou no futebol brasileiro e que faz tanto sucesso, é muito associada ao Sampaoli. Não teve. Acho que eu tava vendo o Eugênio comentar, né? Ontem eu tuitei o seguinte na hora. Sampaoli confirma que em todo time que ele vai, ele toma goleada. O Sampaoli é um bom técnico. Então ontem ele entrou pra manter essa escrita. Então, ele no Flamengo não tinha tomado nenhuma goleada. Então, aí um torcedor atleticano falou assim, aqui no Galo ele não tomou goleada. Eu lembrei um 3-0 que ele tomou do Palmeiras. Que não é goleada. No Santos ele perdeu do Ituano de 5, do Botafogo de 4. Foi 4-0. O Universidade ele tomou 5-0 do São Paulo. Quer dizer, o São Paulo tem um histórico de... Mas é pelo jeito meio maluco dele jogar. Vai pra frente, às vezes pega um time bem encaixado no contra-ataque e ele perde. Não foi o caso ontem. Ontem, não é assim, o time do São Paulo ele tomou uma goleada porque foi todo mundo que nem... Mas essa passividade que ele tá falando, os caras têm a pausa FIFA, vinham em ascensão. Pô, o Flamengo tá vindo, ele tá chegando... 10 jogos sem perder, eram 10 jogos sem perder. É isso, e aí vai lá e toma um 4-0 e tem essa passividade. Ô Zé, e aí, Zé? Explica isso aí, cara. Não, antes de mais nada, assim, o Flamengo tem bom time, tudo, mas do outro lado teve um time que entrou e jogou também, que a gente muitas vezes menospreza esse tipo, despreza, né, a atuação, que os jogadores do... Acho que o Bubu foi perfeito, né, a atuação individual de cada jogador ali, impressionante. Lucas Evangelista, o Herrera, desculpa, vou colocar o óculos que eu não enxergo de perto. O Vitinho, o Ramires... Mosqueira jogou muito. O Mosqueira jogou muito bem e tal. Agora, precisa ver taticamente como se comportou. Porque assim, tem o fator passividade, né? Mas taticamente, o Flamengo correu certo? Não. O time do Bragantino, bem postado ali, 3 zagueiros, 2 jogadores ali fazendo a marcação, 4 jogadores para dificultar a saída de bola do Flamengo e pressionar ao mesmo tempo a sua defesa. Então, assim, tem o mérito da equipe do Bragantino de entender aquilo que o Flamengo iria propor de acordo com aquilo que vem apresentando. Eu, sinceramente, não entendi por que ele colocou o Pulgar no banco, por que ele... O Pulgar jogou 90 minutos no Chile, 2 dias antes na seleção. Desculpa, tá certo. E o Ayrton na seleção. Peço perdão. Verdade. Mas assim, mas depois colocou, né? Sim, aí colocou, né? Perdeu o eixo. Depois colocou, é isso. Mas o que eu acho é o seguinte, o que o Sampaoli fez nesses últimos 10 dias? O questionamento é esse. Aí não é questão dos jogadores, é muito fácil falar só dos jogadores. Qual o tipo de treinamento? Quanto ele treinou? Como ele treinou? A impressão que eu tinha ontem não era só passividade, era cansaço.
O time do Flamengo tentava jogar, não conseguia. O Arrascaeta não conseguia jogar. Pra gente que conhece o Arrascaeta, uma intensidade um pouco acima, tal, mas ele não conseguia acelerar o jogo. Então tem isso. O Wesley, o menino que era do meio pra frente, voava, né? Sempre voando, não conseguiu. Por quê? Porque tem uma equipe do outro lado que está bem estruturada, mas ao mesmo tempo você não tem a força necessária para sair dessa marcação. Então, o meu questionamento é: os jogadores faltaram, vamos dizer assim, não conseguiram correr? Esse é um ponto. Taticamente, o São Paulo conseguiu sobressair ou conseguiu criar situações para ajudar os jogadores em campo? Não. Méritos do Bragantino? Total. Agora, meu questionamento é: o que eles fizeram nesses 10 dias para chegarem nessa passividade, nessa falta de força, né? E não conseguir jogar? O São Paulo estava reclamando, os jogadores, semana antes da folga, os jogadores têm que se acostumar com a minha intensidade, com a minha forma de ser. Peraí, mas você também precisa entender qual é o elenco que você tem nas mãos e como você vai trabalhar isso. Não adianta também, num período de 10 dias, você carregar muito a questão física, intensidade, pressionar bastante esses jogadores, porque na hora que você precisa tirar isso que você treinou, você não consegue, porque os caras entregaram tudo nos treinamentos. Então, não sei, por isso que eu estou dizendo. Queria saber o que ele fez durante esses 10 dias. Qual foi a carga de treinamento, como foram os períodos de pausa, de recuperação, como foi feito tudo isso, para justamente ter essa passividade. Eu não acho nem passividade, eu acho que cansaço dessa equipe do Flamengo. O Flamengo ontem estava cansado. Além de, de novo aqui, taticamente, não conseguir se encontrar em campo. E aí, meu caro Pedro Ivan, você está calado, eu esperava um pouquinho mais de intensidade sua nesse bloco do Flamengo. Não, primeiramente, eu vim ao programa hoje esperando uma... Ontem até comentava... Talismã? Não, ontem até comentava, a gente estava no linha de passe pós-jogo do Flamengo, que às vezes a gente não tem todas as respostas. São Paulo parou ali e falou: não entendi, não consigo explicar. A gente tem vários fatores, acho que tem a ausência do Pulgar, a ausência do Ayrton Lucas, talvez dois principais jogadores. Você tem a excelente atuação do Bragantino, que entendeu como é que sufocava o meio-campo do Flamengo, que não existia, porque eram dois não marcadores e não jogadores que faziam a bola andar. Então passava muito tranquilamente da pressão do Flamengo, que inexistia. O time de São Paulo precisa ter uma pressão bem feita, não tinha. E a movimentação de Lucas Evangelista, de todo mundo, Mosqueira, você tinha todo mundo, o Sacha, uma bagunça ali. Uma bagunça organizada para bagunçar a defesa do Flamengo. O Sacha não ficava lá parado, então os três zagueiros muitas vezes ficavam sem jogadores e o Sacha voltava. A falta de intensidade, que o Bubu não gosta do termo, mas acaba sendo utilizado até pelo São Paulo. Só faz um negócio que faz tempo que você não muito faz. Motivos. Dentro daquele recorte. O recorte, exatamente. Tinham vários recortes, ontem para tentar explicar porque a coisa não deu certo. Mas eu vim para cá hoje porque eu achei que o Bubu ia ter uma resposta na ponta da língua. O talismã da nação... O que houve, Bubu? 10 vitórias seguidas, ontem não foi. Você me lembrou. Você não viu o jogo ontem? Ainda bem que você levantou essa bola, porque, por exemplo, ontem ninguém me perguntou nada sobre o Flamengo. Eu não falei sobre o Flamengo. Não, Bubu, hoje. Eu quero entender o que aconteceu. Você não viu o jogo, você não foi a Bragança, ele acompanha o Futebol 90 ontem, e ele fica esperando uma palavra Seja franco, olhe para a câmera, lente da verdade ali, e seja franco. Ontem, se tivesse um fichamento Red Bull e Flamengo, você daria quanto? Talismã da nação, Talismã da nação, por favor. Eu acho... Com 10 jogos de... Foi o que eu falei, eu sou o talismã da nação. Eu identifico o sentimento do rubro-negro. O Flamengo é freguês do Bragantino. Hoje você vai dizer que ia acertar o palpite de ontem. Você tá brincando. Você já viu algum outro comentarista nesse país ter coragem de falar isso? Que o Flamengo é freguês do Bragantino? Isso aí todo mundo sabe que o Flamengo tem dificuldade em Bragança. Não no Maracanã. Isso é um dado estatístico, isso não precisa de coragem. Você vem com o papo de 10 vitórias, talismã. Eu ia falar ontem assim... Torcedor rubro-negro, eu sou o talismã, mas esse jogo é enjoado. O Bragantino é pedra no sapato. Aí é da 6x4 Flamengo. Aí é da 6x4 Flamengo. Igual Bubu, tchau. Só que ontem eu não fui consultado. O talismã não foi consultado. Você tem um talismã, você tem uma bola de cristal. Se você não consulta, não vai falar nada, entendeu? Mas, inclusive, você acertou no jogo do Palmeiras quando você falou 6x4. O talismã foi bem. Não, olha, o talismã da nação. Talismã da nação, entendeu? Como eu imaginava, o Bubu sem resposta, o talismã da nação. Avisei ontem, ontem. Quando o time ganha, ele é um leão. Ele é um leão. Ia chegar aqui dizendo que ele é o talismã, que ele é apostar. Mesmo o palpite sendo o contrário. Não foi apostado, o fichamento não foi Bragantino. Então vamos voltar. Não foi tema. Agora o que me impressiona é assim, ontem o Bubu, dentre os muitos absurdos do talismã, porque quando você falou de talismã, você não foi bem não, mas quando você estava falando dele do jogo, se repetiu, né? O Matheus Cunha, inacreditavelmente com 4x0, foi o melhor em campo do Flamengo, poderia ter sido 6, 7. Mas quando a gente chegava aqui, há algumas semanas, o Bubu,
abraçando o torcedor, dizendo que ele era talismã, a gente pontuava que em muitos momentos a vitória, ela não necessariamente ela representava um grande desempenho. E aí o torcedor fica bravo, porque acha que a gente está querendo procurar pelo em ovo, só quer fazer crítica, mas não é. No jogo contra o Grêmio, se eu não me engano foi o último antes da parada, o Matheus Cunha já tinha sido melhor em campo. O Flamengo conseguiu chegar e, na base do valor individual, ele resolvia. Foi 3-0. O Matheus Cunha já tinha sido muito exigido dentro da área, defesa dentro da área, 5 ou 6 defesas dentro de área. Ou seja, o Grêmio chegava muito, os adversários chegam muito. Ontem, não tinha, o Bragantino fez o óbvio, ele não deixou a bola chegar. Fora de casa, o Flamengo tem problemas, problema para jogar, problema para sair de marcação, e você tem um trabalho bem feito do outro lado. Não é só por acaso que o time vai lá e faz 4 no Flamengo. O Flamengo ainda tem um grande time. Você encaixa a marcação... Essa frase que tá no TP, você acha de quem? Do Galindo? É de alguém que tá sextando muito cedo, né? É de alguém que tá sextando. Tá com cara de ser Tuca. Tuca. Isso é coisa do Tuca. Tuca tá empolgadinho depois da vitória do Corinthians. E aí, o Felipe, você vai dentro de casa, você tira a bola do Flamengo, você tem Arrascaeta e Everton Ribeiro. A bola não chega neles, você pressiona, a bola não chega neles. Você tem o Flamengo sem o Pulgar, que é o único cara de sustentação que ajuda na saída de bola, consegue girar para distribuir, você não tem. Você tem o Maia com problema por ali. Você tem o Gerson muito mal porque a bola não chega. Então você começa a tirar esses espaços, você ganha o meio campo do Flamengo e do meio para frente você começa a movimentar muito. A defesa do Flamengo tem problema com esse tipo de movimentação. Se já não tinha o Ayrton Lucas por ali também. Então, o Bragantino foi muito bem sem a bola, não deixava o Flamengo jogar, a bola não chegava nos articuladores de meio campo do Flamengo. E com a bola, melhor ainda. E aí tem qualidade. Porque você não faz 4 gols no Flamengo por acaso. Sim. E aí tem desatenção. Tem muita desatenção. Combina com a desatenção do Flamengo. Você pode ganhar de 1, de 2, você ganha de 4. O Bragantino não colocou o pé no freio, acelerou embaixo até o final. E um Flamengo muito passivo. O primeiro gol você já via isso. A bola na trave, o rebote é sempre de quem está mais atento. É no caso do Bragantino. E faz 2. O Flamengo não esboça a reação. O Bragantino faz 3, faz 4. O Bragantino dominou todas as fases do jogo, como prefere o Zé falar, todos os recortes do jogo foram do Bragantino. Início, final do primeiro tempo, volta ao intervalo, meio para o final do segundo tempo. O Bragantino dominou todas as fases do jogo, o Bragantino ganhou todos os duelos importantes, o Bragantino teve muito mais apetite, teve muito mais organização sem a bola e com a bola, e o Flamengo assistia quase que de joelho. O Bubu falou, eu estou pensando aqui, o Botafogo já teve grandes momentos. Não, o Botafogo já teve grandes momentos. Mas eu acho que talvez tenha sido a grande atuação coletiva do campeonato, esse 4-0 do Red Bull Bragantino. E o Flamengo também facilitou. Teve bons jogos, Flamengo estendeu um tapete. Então, assim... Então, se a gente fosse parcelar, muito mais mérito do Bragantino do que... Combina. É mérito do Bragantino e vira 4-0 por um Flamengo entregue, ajoelhado. O Flamengo não acertou o gol. Agora, o que preocupa é... Quando você vira e fala, o Flamengo está vindo fazendo um trabalho de consolidação, de construção, um 4-0 fora da curva, beleza, tenta retomar o curso do Rio ali no domingo contra o Santos. O problema é, o Flamengo tem muitos jogos problemáticos de tomar 4 gols, de ser passivo, já sabe? Não era só do São Paulo, tá oscilando muito mais do que deveria para baixo. Sim. Nesse momento de instabilidade. Você trocou o treinador porque o seu momento é de instabilidade. O Flamengo tomou 4 gols contra o Palmeiras, o Flamengo tomou 4 gols contra o Fluminense, o Flamengo toma 4 gols contra o Bragantino, o Flamengo concede muitas chances aos adversários em todos os jogos, desde a troca de treinador. Então, assim, não é uma coisa esporádica. Preocupa, porque quando a coisa funilar em mata-mata, é um time que concede muitas chances, vai estar pegando um time de mais qualidade técnica. A chance de você tomar o gol é maior. Preocupa porque você não está fazendo a bola chegar nos craques, na cavalaria, nos caras ali que resolvem. Você não está conseguindo sair de uma pressão. Você não consegue segurar, você não consegue sustentar a sua parte defensiva, você não consegue sair de uma pressão e a bola não chega para quem tem que armar. Então, assim, é muito buraquinho, sabe? Aquela parede cheia de buraco desse time do Flamengo tá demorando, a temporada tá passando. O Flamengo tem sido passivo, tá faltando, como é que você diz, Bueno, gosta de intensidade em muitos jogos. Não é uma coisa pontual aqui ou ali, Felipe. Então, só para confirmar a informação, peraí, ó. São 7 jogos, desde que o Bragantino voltou à primeira divisão, essa fase aí, Red Bull, Bragantino e tal... E o Flamengo teve timaços, né? 2019 e tal. São 7 jogos, 3 vitórias do Bragantino, 3 empates, só 1 vitória do Flamengo. E por isso que você disse que tem coragem de falar que é freguês. Então, é um dado estatístico, mas aí não entendi. Com o Palmeiras ganhou de 3 Palmeiras e o Bahia, você não olha história. Com o Flamengo e o Bragantino, você olha história. Mas é porque veio na minha cabeça, cara, o Bragantino complica pro Flamengo. Boa, Zé! Como que... Só mandar um abraço pro Marcinho de Divinópolis, que está nos assistindo, e o Sávio também. Olha um abraço. Só, abraço. E também a Alfânia Esportes está chegando. Boa tarde, rapaziada da F90. Aquele abraço. Aqui é o Laerte São João de Meriti. O time do Flamengo medíocre ontem. Medíocre. Eu não sei para que serviu esses 10 dias de paralisação. O time voltou mais cansado do que nunca. Entendeu?
Não dá para entender. O jogador quer folga, o técnico não dá. Aí quando dá, os caras vêm com o corpo mole, pô, não dá para entender. Entendeu? Até deu mole numa mexida ontem. Na hora que ele botou o Bruno Henrique era para acionar o Pedro, não. Ele metia o Pedro para botar o Bruno Henrique. Não sei nem de que o Bruno Henrique estava jogando. Entendeu? Mas bola para frente, tamo aí, conto muito com você, hein, Gugu, meu talismã da Gávea. Dá aquele palpite bom aí pro jogo do Flamengo e Santos. Valeu, rapaziada. Um abraço tá mal parado aí. pra caramba, hein, meu amigo? Tá confiando no Bubu, hein? Vamos ganhar do Santos. Hein? Vamos ganhar do Santos. Vamos quem? Não, nação. E você é o quê? O talismã. O talismã da nação. Ô, Bubu, não me irrita hoje não, sexta-feira, hein? Então, Santos em crise. Vamos. Santos em crise. Vamos ganhar de Crise, Santos. técnico novo, não sei se o Paulo Turra já assume. Vamos ganhar de Né? Santos. Mas já tá aí. Cinegrafia, tô maluco com você aqui. Sem torcida, e o Flamengo vai ganhar do Santos. Vai se recuperar, vai se reabilitar. Contra nada e contra São ninguém. Paulo e lei do ex. E também tá difícil ganhar de Santos, né? Quanto o jogo de ontem é pontual, aconteceu na quinta-feira, morre na quinta-feira, e o pré-data FIFA é o que vocês acham mais significativo do Flamengo? Quanto vocês estão absolutamente desconfiados? Ou vocês acham que esse é o, como diria Michael Jordan, meu caro Pedro Ivo Almeida, o nosso ala de força aqui da ESPN, Você sabe, né? um bump in the road, como que a expressão dele? É um obstáculo na pista. Foi um obstáculo na pista. O cara fala Vamos seguir. francês. É, francês. Vive a Fórmula Esqueci, 1, porque me veio na basquete cabeça a americano. frase do Michael Jordan. Isso aí. Bump in the road. Ele caiu aqui por um acidente. Nós estávamos aqui conversando, falando sobre festa junina e tal, e ele escutando inglês, yes. A música aqui falando, tava boa, hein? Falando com o amigo dele. Aqui no intervalo, o Yes, pessoal sabia, teve yes. Fafá de Belém e Roberta Miranda, né? Ele, É bom. Ah, é bom. Excelente. E ele falando... But the second time I have control the match. É isso aí! Felipe Manda aí gosta de novo. Manda aí. But the second time I have control the match. Control the match, the match Joel. é bom, hein? Control the match. E aí, o Flamengo vai control the match ou não? Contra o Santos? Na sequência do Brasileiro, você vê problemas, essa irregularidade persiste ou não? Bump in the road. E aí? O Flamengo precisa abrir o olho semana que vem. Libertadores. O Flamengo tem um jogo decisivo de Libertadores contra o Alcas. É o Alcas. A gente já viu o que o Flamengo é capaz de fazer nessa Libertadores. O Flamengo não pode pensar em não se classificar diretamente para o mata-mata. Para a sequência de Campeonato Brasileiro, eu acho que contra o Santos, sinceramente,